Sejam bem-vindos ao nosso podcast Acolher Mentes. Hoje, o tema de hoje é o sono e saúde mental. E aí, eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, e o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, vamos estar conversando sobre a importância do sono e a relação com saúde mental. Dr. José Lourenço. É o seguinte, sono. Muitas pessoas acham que o sono é uma patologia. Então, quase todas as pessoas acreditam que essa insônia, despertares noturnos, seja uma patologia, mas quase sempre é um sintoma de uma doença. Então, hoje, vamos falar muito sobre isso, sobre o sintoma sono, o que é sono e o que é as dificuldades que acontecem ali em torno do sono e o que é insônia, que é uma patologia, tá bom? Então, fiquem atentos que o tema hoje é interessante. Vamos falar sobre isso e comorbidades, esclarecer dúvidas, com uma linguagem bem acessível e clara. Dormir bem é muito importante. Dormir bem regula nossas emoções, é importante para que a gente viva uma vida com mais qualidade. E aí eu pergunto a você: você tem dormido bem? Você tem valorizado o seu sono? Você sabia que? Você já pensou na seguinte possibilidade: quantos de nós colocamos despertadores para acordar? Sempre fazemos isso, é bem comum, é bem recorrente, porque a gente valoriza muitas vezes a privação do sono. A gente ignora os males que causam o não dormir bem. E mais importante, eu e o Dr. José Lourenço vamos estar aqui pontuando que nem sempre não dormir bem é patologia, não é isso, doutor? Às vezes não dormir bem é questão de estilo de vida, de maus hábitos que a gente adquire, de não valorizar a importância do sono. Por isso que esse episódio de hoje a gente convida você a dar a devida importância ao sono. Dormir bem é essencial para a nossa saúde física e mental. E aí eu começo perguntando ao nosso médico psiquiatra, doutor José Lourenço, o que é que acontece, quais as consequências do não dormir bem? Não coloca, porque é isso, as pessoas colocam o despertador antes, não, entre aspas, a gente às vezes não consegue matar o nosso sono, coloca um despertador para acordar com sono. E quais as consequências disso ao longo da vida e dos dias, doutor José Lourenço? Se paga um preço muito grande. Antes de falar desse preço, vamos falar sobre o sono. O sono em si é um dos pilares da vida física e da vida mental, saúde física e saúde mental. Desde há anos e décadas se fala, né? Nossos pais, avós, a importância de sono. Menino, menina, vai dormir cedo, 8 horas de sono por dia. Senão não cresce. Senão não cresce, várias outras tabus e lendas urbanas, e quase todas elas a ciência validou nesses últimos anos, entendeu? Então, o sono é algo que é inegociável, uma boa qualidade de sono. Então, uma boa qualidade de sono e um bom sono é o seguinte: a gente ter esse ritual de sono que você citou, hora mais ou menos a mesma hora que vai iniciar o sono, ali entre 9 horas da noite e meia-noite. Como estamos falando para todo o Brasil, isso é muito regional, nas áreas mais agrícolas do nosso país, as pessoas dormem cedo. Conseguem dormir mais cedo, Tem né, que doutor? dormir Estilo cedo, de vida, né? mesmo porque também o trabalho inicia 4 da manhã, 5 da manhã. E já em grandes metrópoles, como São Paulo e Recife e várias outras, as pessoas vão até 11 horas, meia-noite, e aí conseguem despertar às 7 horas, 8 horas da manhã para poder iniciar o seu trabalho. Então, o sono, primeiro ponto é isso, a gente ter essa rotina de sono para poder conseguir iniciar ele com qualidade, e o ideal é não despertar à noite e que seja um sono contínuo. Por que que é tão importante a gente ter esse ritual e valorizar esse pilar? No sono é onde a gente vai estar regenerando, limpando, fazendo um detox do nosso cérebro, do nosso organismo. Lá, as células de defesa e as outras células vão estar se recompondo. E se a gente dormir com qualidade,
esse trabalho vai ser mais eficiente. Por isso que o sono hoje é tão falado e tão Valorizado, debatido né? e valorizado em todas as especialidades médicas. Cardiologista, endócrino, todos eles. Porque essa má qualidade de sono está afetando todos os órgãos. Então, o sono, além desse sono de qualidade, a gente precisa também saber que durante o sono existe a liberação de substâncias e ao despertar também de manhã, existe liberação de substâncias, moléculas, hormônios que precisa de um ciclo, a gente chama ciclo sono-vigília, é o tempo que está dormindo e o horário que tem que despertar, aonde esses horários vão determinar que esse ciclo natural que cada um de nós temos seja mais eficiente na produção. E quando não é feito isso de uma forma adequada, se paga o preço, respondendo a sua pergunta. Mas ao longo do podcast vamos ilustrar mais sobre essa questão de preço que se paga. Viu, Tânia? É importante que a gente reconheça, como o doutor falou, o doutor José Lourenço falou, a regularidade de ir para a cama. Valorizar não só o acordar para cumprir os nossos compromissos. Porque se nós almejamos uma vida saudável, qualidade de vida, longevidade, é impossível tê-la se nós não valorizarmos desde sempre o dormir. É tão importante quanto comer. Atividade, é como o doutor falou, um dos pilares importantes, fundamentais para termos saúde física e mental é a qualidade do sono, que muitas vezes a gente sabe que ela pode ser afetada pelo fato de alguma patologia, como, por exemplo, a ansiedade. A gente sabe que os pensamentos disfuncionais, acelerados, mexem, elas alteram a qualidade do sono. A gente sabe que o indivíduo que tem ansiedade disfuncional, patológica, também interfere no sono. Motivo pelo qual a gente convida você a se observar, a identificar o que você tem ou não. Será que você não está dormindo porque você é ansioso, uma ansiedade patológica, ou porque você não fez uma rotina para valorizar o quanto é importante dormir? No processo de emagrecimento, no processo do bem-viver, no processo geral, o sono é fundamental. A rotina de manter a média recomendada pela Organização Mundial de Saúde de 8 horas de sono. Claro que o doutor vai falar sobre isso, que varia de indivíduo para indivíduo. É flexível. É flexível. Você que está nos assistindo pode dizer, eu preciso de 8 horas. O outro vai dizer que 9. Eu, por exemplo, vou dizer que 7 horas está tudo bem. Mas o mínimo, doutor, pelo menos a gente lendo, vendo, ouvindo, são 6 horas. Já fica um déficit. Porque a recomendação são 8 horas. Nada de você jovem, você que gosta de sair à noite, e aí sempre evita e diminui, sacrifica o seu sono para dar conta das suas atividades ou outras coisas. Saiba que isso tem um preço. E é isso que esse podcast de hoje a gente vai estar conversando. Sim, doutor, sim. O tempo ideal. O que fazer para a gente tomar essa consciência que existe um santo remédio que deixa a gente mais bonito, mais leve, mais funcional, mais magro, mais tudo de bom, chamado sono. Toma esse remédio, que é deitar, bota o despertador. Vamos, a partir de hoje, colocar o despertador. 22 horas, tocou, eu vou dormir. Porque quando ele toca, muitas vezes, a gente vai dormir tarde, coloca ele para nos despertar, mesmo com sono a gente desperta, levanta, por que não fazê-lo na hora de deitar? Então, vamos valorizar. Saiba que o sono é fundamental. Doutor, eu queria que a gente conversasse mais sobre isso para você que está nos assistindo. Tirar as dúvidas, né, Tânia? Tirar as dúvidas. Agora há pouco eu pontuei e falei da flexibilidade. A regra, há anos e anos e anos, é 8 horas. Mas nós sabemos que cada um tem o seu ciclo de sono-vigília, cada um tem a sua rotina e temos que respeitar e adequar a individualidade de cada um de vocês. Na minha opinião, de 7 a 9 horas se encaixa muito bem para grande parte das pessoas. Tem aquelas exceções, né? Como tudo na vida, os extremos. Tem pessoas que têm a sorte, têm o superpoder de dormir 5 horas e meia, 6 e ficar ótima. A gente percebe que em todos os sentidos ela está muito bem dormindo nessa hora. Outros seres humanos precisam de 10 horas de sono. Eu já tive vários pacientes
que tentou reduzir, mas ficou algo disfuncional para tentar dormir 9 horas ou 8 horas e meia. Mas a regra é essa. De 7 a 9 horas está muito bem. A Tânia Lopes, agora há pouco, falou sobre o que pode originar essa má qualidade de sono, que de forma popular é chamado de insônia. Antes de falar dessa questão da insônia, vou falar do sono. O sono, falamos que aqui é algo que é um pilar, né? É uma estrutura da nossa vida, só que ele é muito influenciado por patologias e por maus hábitos. E esses maus hábitos, Tânia, às vezes surgem na infância. E esses maus hábitos, se não forem revistos, eles vão sendo replicados ao longo da existência. E aí, quando na vida adulta, aí a pessoa fala, nossa, mas eu sempre dormi mal. Não é que ela tem uma doença chamada insônia. Muitas vezes não é nem ansioso, e sim, foi um mau hábito que ele adquiriu e foi replicando. Uma outra situação, aí entra a questão da patologia, chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou alguma doença irmã da TAG, que faz parte desse grupo dos transtornos de ansiedade. Aproveita agora esse momento e recomendo vocês irem lá na nossa playlist e olhar, tem uma aula lá, tem um podcast falando sobre ansiedade. Fobias. As fobias ali, às vezes, são adquiridas na infância ou na vida adulta por algum trauma ou alguma situação, e essas fobias fazem com que tenha má qualidade de sono. Então, existem várias possibilidades que vão ocasionar uma má qualidade de sono. E aí, gerando de sintoma uma insônia inicial, ou uma insônia intermediária, ou uma insônia terminal, com ou sem despertares noturnos. Então, quase todas as situações, para quase todos vocês ouvintes aí, que vocês possam estar com algum tipo de problema de sono, vocês não têm uma doença chamada insônia. É raro essa patologia de forma isolada, insônia. Inclusive, quando se tem essa patologia isolada, e eu identifico nos meus pacientes, eu encaminho para um especialista, porque aí precisa de um tratamento especializado. Aí seria um médico com residência médica em medicina do sono. Aí existem duas especialidades. O neurologista, que faz o R4, ele estuda um ano a mais somente sono, ou um psiquiatra de adulto igual eu, que estudou mais um ano medicina do sono. Então, doutor, a gente percebe pela fala do senhor o seguinte: a maioria, é possível a gente dizer que a maioria das pessoas não dormem bem pela falta de organização do sono, pelos maus hábitos adquiridos, não é? Muitas vezes eu conheço pessoas que colocam os filhos, as crianças, para dormirem tarde porque vão dormir tarde, não é? E isso, os hábitos. Então, os hábitos que nós adquirimos equivocados, muitas vezes fazem com que a gente mantenha, porque tudo na vida é hábito. Quando eu Bons e ruins bons e hábitos. ruins. E quando a gente se conscientiza, por isso que esse podcast, a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu estou com insônia, eu tenho insônia, mas é como o doutor bem colocou, nem sempre você tem insônia. O que nós, muitas vezes, temos, eu, por exemplo, já tive muito, procurei melhorar, quando eu comecei a ver a importância do sono, tudo é desculpa para a gente dormir tarde, para a gente não valorizar. Existe um mito que desafio você não ter escutado ele até hoje. Dormir é perda de tempo. Gente, isso é puro mito. Dormir não é perda de tempo. Dormir é ganhar vida, qualidade de vida. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, eu convido você a parar e continuar ouvindo os males que nós somos expostos quando nós não dormimos. Atinge a nossa parte cardiovascular, diabetes, né? Podemos ficar hipertensos, várias situações, várias comorbidades ou patologia podem nos atingir quando a gente não dorme bem. Sim, Tânia, sim. Então, convido você, a partir de hoje, a deitar mais cedo. Eu lembrei agora há pouco de uma lembrança começo da minha adolescência, e eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre fui muito aplicado, estudioso, um bom rapaz, um bom filho, e queria ser muito funcional. Eu nasci numa geração de multitarefas. Quanto mais tarefas,
aproveitar o dia, os estudos, com atividade física, estudo, com a família, práticas religiosas. E durante um certo tempo da minha vida, eu ficava pensando, nossa, 8 horas de sono. 24 do dia, 8 horas, um terço. Eu fiquei alguns meses aí na minha adolescência chateado, falando, nossa, vou passar um terço da minha vida Vou perder tempo. dormindo, perdendo tempo. Isso antes de ser estudante de medicina, me preparando Uma para o crença vestibular. limitante. Uma crença limitante. Limitante demais. E também, além de ser limitante, faltava orientação e conhecimento Isso. mais técnico para poder ser ensinado. Por isso que hoje a gente debate esse assunto tão importante, não é, doutor? Porque a gente Exatamente. sabe que a partir da informação, eu modifico hábitos. Já aconteceu comigo. Eu passava a noite, muitas vezes, estudando, que eu sempre gostei de estudar à noite, porque ninguém chama, o telefone está ali, está todo mundo dormindo. O silêncio da madrugada. Mas eu digo a você que no silêncio da madrugada que eu estava estudando, que o doutor não queria, com a crença limitante da época, perder tempo, o que é que acontece com a gente? A gente não recupera. Não adianta querer passar de segunda a sexta estudando as madrugadas e passar o sábado e domingo dormindo o dia todo. Ou então trabalhando. Ou trabalhando, ou o que for. Por quê? Como o doutor começou a colocar e vai continuar aqui durante esse nosso episódio falando, o sono são ciclos, são fases. Perdeu, perdeu. Não recupera. O que recupera é a nossa consciência de valorizar esse. Não foi por acaso que nós fomos criados para de dia, durante o dia, trabalharmos e à noite, ao escurecer, deitarmos. Deus, com a sua sabedoria, criou a gente para nós somos seres diurnos. Claro que muitas vezes, alguém tem uma predisposição de à noite se inspirar mais, querer fazer certas coisas, achar que é mais tranquilo, mas tem cuidado com isso. Vamos equilibrar, porque a vida convida para isso, equilíbrio e conhecimento. E sabemos também... Volto para o doutor José Lourenço para ele tecer mais comentários sobre as consequências dessas nossas crenças limitantes. Sim, além das consequências, também a gente tem que ser justo. Estamos em tempos modernos, onde o mundo funciona 24 horas. Sabemos que muitos de vocês, ouvintes, trabalham de madrugada, são policiais, trabalham em empresas que funcionam 24 horas, médicos, enfermeiros. Então, alguns membros da sociedade, eles cedem a sua qualidade de vida e o seu tempo laboral à noite para poder o mundo girar. Por isso que geralmente se paga um adicional noturno, que na minha visão é muito pouco, deveria ser o dobro para qualquer ser humano. Para o dano causado, né, doutor? Pelo dano causado e o benefício que essas pessoas estão dando para a sociedade enquanto estão trabalhando à noite para poder esse mundo girar. Doutor, mas essa questão que o senhor bem colocou, como o senhor que já com certeza, durante a sua vida como médico, o senhor já teve, sim, nós todos, eu, doutor, você que está nos vendo, pode acontecer de ter fases que precise à noite, infelizmente, dormir tarde ou dormir muito pouco. Contudo, a consciência que a gente precisa fazer com que isso seja passageiro. Sim. A gente sabe que as mães, por exemplo, quando ganham bebê, elas ficam privadas do sono. A gente tem consciência, a gente não está dizendo que está todo mundo proibido de à noite funcionar. Mas a gente quer chamar a atenção para você que já sabe, ou reforçar o seu conhecimento, ou despertar a capacidade que você tem que ter de dar mais importância ao sono. Percebe que quando a gente vai dormir tarde à noite, dá até mais fome, a gente vai para a geladeira, né, assaltar a geladeira. Por quê? Tudo modifica. Nós somos feitos para dormirmos. E vocês que estão trabalhando à noite, eu já fui dessa turma de trabalhar à noite, no meu caso, por questão financeira, para poder realizar alguns sonhos e desejos, de pagar boletos a mais que eu tinha criado, mas que seja algo programado. Então, quando eu percebi que aquele sono mal dormido e estava me prejudicando a minha vida como um todo, eu me planejei. Falei, José, eu posso ficar mais 3, 4 anos dessa forma, e aí depois eu tenho que rever esse conceito. Então, tentem, na medida do possível, vocês, trabalhadores noturnos, se programar para poder conseguir sair desse período noturno e outras pessoas assumirem, a sua saúde, parte da sua saúde para esse mundo
gerar. Então, tudo é questão de programação. Nós estamos aqui para poder te acolher, entender, compreender, não julgar, né, Tânia? Não julgar. Não julgar. A gente sabe que às vezes é uma necessidade que você tem temporária. O que a Sim. gente tem que ter, doutor, é a consciência que, como eu passei muitos tempos estudando madrugadas, né? A gente sabe que manter esse hábito sempre, as consequências são maléficas, danosas. E a gente sabe que tudo na vida são fases, então que seja uma fase que passe, né? Porque a gente quer preservar a saúde física e mental. E não tem como eu, como doutor, como você que está nos assistindo, se nós não tivermos essa consciência de cuidar também do nosso sono, a gente ter saúde, não é, doutor? Além da consciência, porque muitos de vocês, e eu também, quando estava nessa rotina de trabalho noturna, a gente tinha a consciência, eu tinha consciência, tenho a consciência, e muitos de vocês têm, só que também executar essa consciência. Assim como vem a atividade física. Todos vocês, ouvintes, sabem da importância da atividade física. A questão não é só pensar, é executar aquela ação, aquele conhecimento que se tem. Então, sair do mundo das ideias e ir para o mundo da prática. Isso é uma barreira, é uma dificuldade muito grande. Por isso que se fala que cada um tem o seu tempo de agir. Mas quando vocês perceberem que esse tempo está adiando demais, dá uma cutucadinha aí no seu inconsciente, na sua consciência, fala, fulano, José, João, Maria, Catarina, não importa qual nome que vocês tenham, eu preciso agir, eu preciso corrigir. Nunca é tarde, vocês aí com 50, 60 anos, ou então, de forma mais precoce, vocês jovens que estejam cometendo erros, né? Já aproveitem esse momento para poder mudar e valorizar o seu sono. Mesmo porque esse sono mal dormido vai ocasionar, provavelmente, outras patologias psiquiátricas. Então, vai deixar de ser um sintoma e vai ocasionar uma consequência, né? Consequências. Uma patologia psiquiátrica, que possa estar até adormecida aí. Como nós sabemos que hoje em dia, muitas patologias psiquiátricas têm uma base genética que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, e essa base genética está lá, adormecida. E se a gente não tiver um bom sono, uma boa alimentação, uma boa rede de apoio familiar e boas práticas espirituais / religiosas, esses maus hábitos ou o fato de você não praticar isso vai favorecer o surgimento dessas patologias. E além disso, sabemos que o mundo é muito dinâmico. É uma caixinha de surpresa. A minha, a da Tânia Lopes, a de vocês. Então, às vezes, a vida vem lá e dá umas pancadinhas na gente. Se a gente não estiver preparado para isso, ou com uma boa rotina de vida, aí, nesse momento, favorece o surgimento de patologias. É tanto que quando a gente tem uma noite mal dormida, todos nós acredito que, infelizmente, né, por necessidade, enfim, pelo que foi colocado aqui anteriormente, a gente, quando não dorme bem, a gente vê que não é a mesma coisa, a gente vai ficar mais irritado, a gente vai ter menos concentração, enfim, vamos produzir menos. Então, vamos tomar consciência do que a gente puder melhorar no requisito sono, fazer. Por quê? O que é que nós devemos fazer? Outro dia, eu sempre atendo os pacientes, e eu começo sempre perguntando também, que como o doutor colocou, nós colocamos aqui antes, é um dos pilares importantes o sono. E eu sempre pergunto, você está dormindo bem? Como está seu sono? E muitas vezes, doutor, eu ouço uma resposta, não estou dormindo bem. Mas aí vem, não é a patologia, aí diz, é porque eu sou ansiosa, eu não durmo bem. E na conversa, a gente ouve o seguinte, quando eu vou deitar, eu vou com o meu celular. Inclusive, outra, a gente até brincou na sessão, porque ela disse, eu olhei o celular e fui ver o que eu tinha que pagar no dia seguinte. Claro que quando eu me deito, que eu vou olhar o que eu tenho para pagar no dia seguinte, e sei que naquele momento que eu deitei, eu não tenho dinheiro, como eu vou fazer, isso não é correto, isso não é funcional. Por quê? Nem vou dormir e nem vou pagar os boletos. Então, vamos pegar o celular, deixá-lo longe. Inclusive, a gente tem hábitos, eu tinha esse hábito. Hoje eu estou deixando num outro cômodo. Bota o celular distante. Sabe por quê? Eu sei que a gente coloca o despertador. Eu coloco o despertador para não perder a hora. Mas o que é que eu faço? Coloco ele distante, porque eu vou ouvir, coloca alto. Quando ele tocar, eu vou acordar.
Coloca ele distante, longe das telas, um ambiente escuro, silencioso, o ar condicionado ou ventilador, uma coisa que não te incomode, enfim. A qualidade do sono também vem dos nossos hábitos. Você se conhece. E tem pessoas, talvez você tenha esse hábito, doutor, não sei qual é o hábito do doutor, de dormir com a TV ligada baixinho. Pelo amor de Deus, eu não consigo dormir. Tem que estar tudo escuro e no silencioso. Mas se você tem esse hábito, ao invés de ligar a TV do teu quarto, deixa desligada. Coloca uma musiquinha suave. Faz antes de dormir boas leituras, bons pensamentos. Enfim, evita café. Evita café. A cafeína não ajuda. Outra coisa, que conversa é essa que tomar, doutor? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Sim. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: eu tomo um vinhozinho porque dá um soninho. Dá um soninho. Mas a qualidade desse soninho, doutor, qual Não, é ela? não é ajuda. adequado. Então, eu quero que o senhor fale sobre isso. Um vinho e alguma coisa que eu vou ingerir, porque aí eu adormeço. E aí? A Tânia Lopes falou agora de 3 medidas de higiene do sono. E falou uma atitude equivocada que muitas pessoas utilizam para melhorar o sono ou para induzir o sono. Alguns usam álcool, outros utilizam maconha. Infelizmente, Remédio também. a maconha está até se sobressaindo em relação ao álcool em todas as regiões. Aqui no Nordeste, em São Paulo, em Nova York, no Japão. E não é a melhor forma. Voltando à questão do álcool. O álcool, ele inicialmente, para algumas pessoas pode dar uma certa euforia, para algumas outras pessoas podem dar uma certa supressão das emoções, libera substâncias químicas internas que faz com que a gente fique um pouco mais relaxado e favoreça o sono, porque à noite também nosso organismo já está se preparando. Então, às vezes, precisa daquele pontapé para poder iniciar o sono. Mas as drogas ilícitas ou ilícitas igual ao álcool não é o melhor caminho. Falando agora desse mundo do consultório, daqui a pouco vamos concluir sobre medidas de higiene do sono, mas eu quero voltar para o mundo do consultório, das dúvidas que vêm, dos discursos que os pacientes têm. Muitos pacientes vêm dos consultórios, Tânia, queixando somente do sono, da insônia. Sentam na cadeira e falam: José, meu principal problema é o sono. Aí a gente vai conversando. Aí eu vejo que o sono é um sintoma de um conjunto de situações ambientais, comportamentais ou de doenças que esse paciente tem que está ocasionando uma má qualidade do sono. Então, é muito maior o universo que está ocasionando essa má qualidade de sono. Então, vocês, ouvintes, precisam ficarem atentos que não é a queixa final o sono, ou o problema final o sono. A gente tem que tentar resolver o que está por trás daquilo e resolvendo ou reduzindo o resultado final a uma melhora do seu sono. Doutor, seria então, de onde vem a falta do sono? Sim, que é isso que eu falei. Que muitas vezes são os hábitos, né, que não são bons. Nem olha, sempre é a patologia. No mundo mental, no mundo da psiquiatria, da psicologia, é sempre multifatorial. Raros seres humanos adoecem por um único motivo. A gente tem que ser bem justo e nessa hora de fazer essa análise, essa avaliação, a gente ir buscando. Porque os não profissionais da saúde mental, às vezes, hipervalorizam uma situação, um trauma ou uma patologia. Isolada, mas né? nós não somos um único trauma. Nós somos um conjunto de vivências, informações, situações que foram vividas ao longo da vida de cada um de vocês, 20 anos, 40, 50 ou 60, fragilidades, genética, que, de acordo com a somatória disso tudo, vai favorecer ou não o adoecimento ou o surgimento de sinais e sintomas. Então, focar somente no sono, eu sei que às vezes o sono mal dormido é um saco. Para mim, para vocês, para a Tânia, para qualquer pessoa. Mas a gente tem que fazer boas práticas médicas e por trás desse problema. Entendeu, Tânia? O que a gente deve ressaltar aqui, eu particularmente, quando eu trabalho com ansiedade e depressão, e a gente sabe que o sono tem interferência aí no sono. Então, por isso que é importante a psicoterapia, a ajuda do profissional psicólogo, ajuda muitas vezes
quase sempre também do profissional psiquiatra, porque é importante, de uma forma ou de outra, a gente identificar, como bem colocado, tudo é multifatorial, a gente cuidar, o que é que eu posso fazer enquanto psicóloga, você pode fazer enquanto pessoa, o doutor enquanto profissional, nós enquanto profissionais e pessoas, para melhorar a qualidade do seu sono. Isso é importante, não é, doutor? O que não fazer para a gente não culpar só, muitas vezes, a patologia, dizendo que é a minha ansiedade ou a minha depressão que afeta, quando muitas vezes... Ou trauma. Ou trauma. Porque fazer atividade física, por exemplo, determinados horários, nem todo mundo, mas algumas pessoas, elas não conseguem relaxar. Então, olha, preste atenção em você, você tem que ter... O autoconhecimento é fundamental no processo do bem viver. Por quê? Se eu sei que tomar café, praticar atividade física no horário noturno, né? Não ter um ambiente, enfim, praticar, ter atitudes que ajudem a nos, facilite o nosso descanso noturno, que nos desperte, que nos ajude a ter uma qualidade de sono melhor, porque isso vai interferir em todas as outras áreas da nossa vida. Eu queria falar outra coisa. É muito comum que as pessoas antigamente usavam remédio. Eu durmo porque eu tomo remédio. Sim. Hoje, infelizmente, como o senhor bem colocou aí, infelizmente, tem outras questões. Eu tomo álcool para dormir, eu uso maconha para dormir. Tudo isso recorre e a gente tem que tentar, você, eu tenho certeza que todos nós queremos escolhas melhores, mais assertivas, não é isso, doutor? Sim, sim. Então, o que é que o senhor diz com relação a essa questão de remédio? Ainda é muito comum as pessoas chegarem no psiquiatra e diz, eu vou no psiquiatra e eu vou pedir para ele passar um remédio para dormir. Ou então vou tomar o remédio da minha vizinha, da minha mãe, porque ela toma e dorme. Vou na farmácia comprar. Mas olha, é natural o remédio que eu estou tomando. Sim. Natural o remédio que você está tomando é você procurar ter uma alimentação mais leve à noite. E também tratar essa origem. Agora há pouco, Tânia, você estava falando, né? Eu estava pensando sobre essa questão da medicação. Ainda nesse mundo do consultório. Então, muitas pessoas já chegam lá usando medicação prescrita por algum não psiquiatra, ou então usando medicamentos de venda livre, o Dramin, prometazina, ou vários outros, para dar uma tapeada no seu cérebro, inibi-lo e iniciar o sono. Para algumas situações, para alguns pacientes, a gente é compreensível, eu não julgo. Mas isso é uma estratégia a curto prazo que qualquer um de nós podemos utilizar. Mas a curto prazo. O correto é buscar o tratamento psiquiátrico, buscar a origem, se é uma origem comportamental ou biológica, ou ambas, quase sempre é ambas, por motivos comportamentais, maus hábitos, e comportamentais, e origens de patologias psiquiátricas biológicas. E aí sim, você vai melhorar todo o contexto, vai tratar patologias que estão causando essa dificuldade de dormir, má qualidade de sono, despertares e tudo mais envolvido. Aí sim você vai conseguir evoluir. Os remédios mais utilizados com essa finalidade aí, prescritos por médicos, ou então comprados em farmácias que vendem de forma ilegal, sem receita médica, são os benzodiazepínicos, os famosos tarjas pretas. Rivotril, clonazepam, que é o mesmo original, no nome genérico, o diazepam, que era muito utilizado, o Zopidem, que antes era tarja vermelha, agora é tarja preta. Alguns de vocês já tiveram essa experiência e conseguiram dormir, conseguiram enganar o seu cérebro por 1 mês, 2 meses, 5 ou 6 meses. Com o passar do tempo, esses remédios não vão ser mais suficientes. Por quê? Tem uma patologia por trás que não está sendo tratada. Segundo ponto, esses medicamentos têm uma possibilidade, em muitos pacientes, de causar tolerância, então vai precisar de doses maiores para poder enganar o seu cérebro, e aí você só está postergando a solução desse problema, Tânia. Doutor, essas doses maiores, por exemplo, um paciente que se acostuma a ficar tomando remédio para dormir, por exemplo, o Rivotril, um exemplo, ele vai aumentando as doses, aumentando as doses para fazer efeito. A minha pergunta acredito que alguns dos que nos veem também podem ter essa dúvida. Chega um ponto que o paciente não faz mais efeito?
É isso que o senhor falou? Sim, pela tolerância e pela patologia que está por trás, originando essa má qualidade de sono. Não adianta. Em Chega um ponto que pronto-socorro, não vai surtir efeito. já cansei de estar de plantão em São Paulo, em grandes hospitais de São Paulo, de emergência, ou então hospitais psiquiátricos, de chegar paciente que tomou meia cartela de Rivotril, meia cartela de Azepam, uma cartela de Zolpidem, no intervalo de tempo até pequeno, com esse intuito de dormir e não dormir. Por quê? O mundo psíquico e o mundo mental dele estava com muitos conflitos, usando de forma crônica e equivocada esses medicamentos. A química cerebral não vai responder de uma forma adequada por esses motivos, porque você está enganando, tentando enganar, conseguiu por um certo tempo, mas chega uma hora que o cérebro não aceita mais essa enganação. E aí não faz efeito. Você pode tomar um vidro, você vai ficar até bobão, com a língua mole, um pouco sonolento, mas não vai dormir. E a qualidade do sono, quando ela é Induzida. induzida, certamente É é menor. diferente, né? É diferente, é menor. Eu também estava pensando nisso agora há pouco. Para muitos pacientes que chegam na consulta, eu sempre falo da importância do sono. Inicialmente, às vezes, se o paciente não estiver em uso de medicação, eu até prescrevo determinado com o perfil daquele paciente, com as patologias envolvidas, com os maus hábitos de vida, de estilo de vida que essa pessoa possa ter, um Zolpidem ou um benzodiazepínico, para poder induzir o sono rápido e ele dormir, porque precisamos dessa regeneração corporal feita durante o sono. Mas isso é com uma estratégia, que eu faço um plano, chama plano terapêutico, onde eu tenho na minha mente traçado o começo, o meio e o fim, uma programação psiquiátrica de quanto tempo ele vai usar aquela medicação, até ele avançar no processo terapêutico, até ele conseguir rever estilos de vida e conceitos de vida dele, e aí sim, essas abordagens e essas ações desse paciente começarem a favorecer o equilíbrio natural que todos nós temos. Agora há pouco falamos de Deus. Nosso Deus, quando nos criou, nos deu uma homeostase, que é um equilíbrio, uma busca de um equilíbrio constante. Então, nós já temos esse poder fornecido por Deus de nos equilibrarmos. Então, às vezes, ao longo da vida, por diversas situações, esse poder que nós temos, eles é suprimido por essas situações difíceis ou patologias. Quando a gente vai corrigindo isso, essa homeostase, ela se sobrepõe e consegue vencer, e consegue dominar e trabalhar de forma eficiente o organismo como um todo. Isso funciona não somente a nível cerebral, a nível da imunidade, do coração, do pulmão, de todos os órgãos. Então, sempre estamos em busca de um equilíbrio que a nossa biologia humana já foi criada com isso. Só que nós, seres humanos, ao longo da vida, a gente comete atitudes e também a gente é afetado por motivos desconhecidos ao longo da vida também, que dificulta essa homeostase. Entendeu, Tânia? Enfim, quando hoje a vida moderna nos convida a passar o dia na correria, à noite muitas vezes a gente para e vai para um celular, vai para uma TV, né? Muitas vezes antes de dormir a gente não nos deparamos quando vamos para um celular com notícias que nos tiram o sono, quando muitas vezes você está passando por uma crise no trabalho, pelo desemprego, pelo problema de saúde familiar, por uma perda, tudo isso é evidente que afeta a nossa qualidade do sono. O que a gente está falando aqui é que, como a vida nos convida a várias situações, vamos evitar, vamos sempre que possível, nas fases que a gente puder, na maior parte, inclusive, fazermos escolhas que a gente tenha uma qualidade de sono. Por quê? Com certeza, em algum momento da vida, a gente vai sentir os reflexos da gente dormir bem ou não. Porque quantas vezes eu, enquanto profissional da saúde mental e o doutor José Lourenço, a gente ouve as pessoas dizerem que não estão dormindo, e é muito triste quando a gente sabe que aquela má qualidade do sono, não é isso, doutor? Sim. Poderia ser modificada
apenas com bons hábitos. Claro que eu vou perder o sono se eu for para um celular, aquela luz faz com que eu desperte. A gente precisa, quando escurece, a gente precisa começar, é o que a gente fala da famosa higiene do sono. Ambientes adequados, silenciosos, escuros, se afastar das telas horas antes de dormir, programar com frequência regular a hora de deitar e de acordar. Além disso, Tânia, isso que a Tânia está falando é higiene do sono, é tratamento. Mas dentro desse tratamento comportamental, que são essas medidas que você está citando também, é importante o tratamento psicológico. É olhar para dentro, saber que você se enganou com um remédio por um certo tempo, está se enganando pelo álcool, se enganando pela maconha, usando várias desculpas. Tudo bem, às vezes a gente faz isso. Eu já fiz, qualquer ser humano já fez. Não é porque eu sou psiquiatra que eu sou um ser humano igual a todos vocês. Então, nesse momento de olhar para dentro, dá um basta. Essas medidas que a Tânia falou são importantes, mas é um complemento. É um complemento. Porque o mais importante e primordial é você buscar a origem, tomar uma atitude, mudar a sua visão interna e a sua visão do mundo, não procrastinar a solução desse problema, e aí sim, essas medidas comportamentais de higiene do sono vão ser mais eficientes e vão favorecer o seu sono. É a psicoeducação, que na psicoterapia, quando você procura, você pode fazer isso. Não conseguindo, você pode procurar um profissional, um psicólogo que trabalhe. Eu, por exemplo, trabalho com TCC, com psicoeducação, que é modificar comportamentos para que a gente alcance resultados. Claro, nem sempre só a psicoterapia ela resolve quando existem patologias. Para isso existe a parceria, que quase sempre é necessário psicólogo e psiquiatra. Então, é importante. O que a gente quer deixar claro aqui é que muitas vezes a gente pode evitar a perda da qualidade do sono e a gente cria, desde sempre, né? Lá na infância, como ele bem colocou, algumas mães acordam as crianças, às vezes sem necessidade, enche hoje de tarefas e já começa a acordar, vai para isso, vai para o inglês, para a natação, logo cedo. E a criança precisava dormir mais. Então, a gente tem que se autoconhecer, né? Até porque tudo é de dentro para fora. Não é só o psiquiatra medicar, não é só o psicólogo na psicoterapia orientar. Você tem que tomar consciência, é de você para o mundo, não é do mundo para você. Não é do psiquiatra, do psicólogo para você. É de você para o mundo. Como eu estou agindo? O que isso está me afetando? Eu observo, eu particularmente, que quando eu não durmo bem, a minha imunidade realmente cai. Sim. É incrível. Então, a gente vai se observando e a gente vai tomando consciência. Esse é um remédio infalível, não é isso, doutor? Sim. Aceitar o problema, buscar uma solução dele e executar a solução dessa questão. Aí, voltando agora para o mundo do consultório, Tânia, os pacientes chegam, às vezes, polimedicados, e aí a gente, naquele momento, vai priorizar o que tem que ser feito, às vezes faz um desmame, famoso desmame de alguns remédios que estão equivocados, inicia a prescrição de outras, e aí, de acordo com a evolução desse paciente, a gente vai manejando e vai tratando a patologia de base, o psicólogo ou o psiquiatra, mais o psicólogo, vai favorecendo esse processo de autoconhecimento, de correção de visões, e aí sim, com o passar de semanas e meses, você vai ter resultados. Inicialmente, nós psiquiatras, um bom psiquiatra competente, ele vai agir de forma rápida no sono, mas é algo que é induzido. Então, a gente sempre tenta buscar a solução do problema, o que originou a má qualidade de sono, e não enganar o sintoma ou enganar o seu cérebro, ou tentar enganar o seu cérebro. Então, um tratamento eficiente é feito dessa forma. Você, ouvinte, que está assistindo aí, vocês adoeceram ou adquiriram essas características ao longo de um tempo, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou 10 ou 20 anos. Não vai ser 1 mês de tratamento, 2 meses, ou 4 ou 5, que vocês vão conseguir corrigir. Aí agora entra essa questão do comprometimento também de fazer bem feito esse tratamento psiquiátrico / psicológico.
Por isso que tem que ter esse planejamento de tempo, financeiro, de várias outras coisas para poder iniciar o tratamento e melhorar até o fim. Porque muitas vezes vocês melhoram dentro de 1 mês, 2 meses ou 3, e aí cessa para o tratamento um dos dois ou os dois ao mesmo tempo. Os dois que eu falo é o medicamentoso e o psicológico. E aí vocês podem ficar até bem razoáveis aí por mais 4, 5, 6 meses, mas depois isso vai voltar. Então faz o tratamento completo, porque senão vai ficar essa porta giratória. Ora melhor, ora piora. E uma outra falha, e uma outra situação muito comum, viu, Tânia, é o seguinte, é de pacientes que ficam por temporadas. Temporadas com sintoma de má qualidade do sono, outras temporadas ameniza bastante, aí ele vai empurrando isso. Mas isso é a vida. A vida minha, sua, de todos nós, é altos e baixos. Então, São quando a vida está fases, em são fases. Até o fase, sono é ciclo, não é? É fase, são as ciclos, fases do sono, as fases da vida, e né? nesse momento da fase de vida que está propícia, que está para velejar, com sol lindo e maravilhoso, esses sintomas se amenizam, mas o problema está lá. Aí quando a vida volta para o meio termo ou dá uma quedinha, aí o sintoma se acentua novamente e aí volta a causar prejuízos. Então não adianta postergar, não adianta se enganar. Por um certo tempinho, tudo bem e tal, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo, tem que pensar nessa existência aí, na expectativa de vida de cada um. Mulheres, 80 e poucos anos, homens, 79, 80 anos. Então, pensem em vocês no momento atual, independente da idade que vocês possam ter agora, e também ao longo dos próximos anos. Não importa quantos anos que vocês vão ter aí pela frente. Olha, existe outra situação. Nós somos movidos, claro, a pensamentos. Lembrar que nem sempre os pensamentos são verdadeiros. Acontece nessa questão do sono a ansiedade antecipatória. As pessoas muitas vezes acreditam, existem algumas pessoas, eu digo porque nos atendimentos, às vezes eu ouço as pessoas dizerem, eu tomo remédio para dormir, porque se eu não tomar remédio, eu não consigo. E essa crença limitante nem sempre, muitas vezes, é verdadeira. Então, ao invés, se você tem esse pensamento, começa a partir de agora a modificar. Como? Será que você só dorme se tomar o remédio? Tira o remédio que muitas vezes você está tomando por conta própria. Não foi o psiquiatra, não é uma patologia. É você que pegou com a vizinha, com a amiga que toma e dorme, que é uma beleza. Então, vamos cortar isso e vamos começar a pensar, trocar o remédio que comprou na farmácia, que pegou de alguém, e trocar pela higiene do sono. Faz uma atividade física cedo. Coloca o despertador para acordar todos os dias àquela hora, mas coloca também para deitar. E segue. Se tu mudares a tua rotina, os teus hábitos de vida, você, eu, o doutor José Lourenço, você pode ter certeza que os remédios prescritos que você pegou, ou com o médico, ou com a vizinha, muitas vezes com o psiquiatra, quando você voltar lá, ele vai diminuir. E muitas vezes desmamar. E com a vizinha não vai mais precisar. Claro, na vida são feitas de fases, e é por isso que tem os altos e baixos, porque a vida não é linear. Sim. Como ela não é linear, a gente tem que se preparar para quando a gente tiver tudo bem, tá tudo bem, o sol tá lindo, o dia florido. Mas naquele dia que a gente tiver que encarar mais dificuldades, quanto mais a gente tiver fortalecido, bem dormido, a gente terá capacidade melhor de lidar com isso. Doutor, eu queria perguntar ao senhor a questão de remédios, já que falar de remédios é com o psiquiatra. Ele é a pessoa ideal para falar de medicamentos, não é o vizinho, não é a amiga. E aí eu pergunto ao senhor uma questão que eu tenho curiosidade de fato. Os remédios, muitas vezes, eu particularmente, eu ouço falar, eu vou pedir remédio para dormir, eu tomo remédio para dormir. Existem outros remédios de outras patologias que podem também interferir na qualidade do sono e causar, entre aspas, insônia? Sim. Existe tanto que possa prejudicar, assim como também existe medicamentos que têm várias indicações, medicamentos bombris, 1001 utilidades, que favorecem o sono também. Por isso que numa consulta psiquiátrica bem feita, logo na anamnese,
o médico ele vai perguntar todas as medicações em uso atuais, o tempo de uso de cada uma delas, para ver se está Antialérgicos parece tendo, que são. nesse caso, ajuda o sono. Por quê? Nesse momento que a gente está fazendo aquela anamnese, a gente vai ver se tem algum medicamento que está causando prejuízo no seu sono. E aí, se tiver, e pode ser que essa seja uma das variáveis, porque não é só essa. Lembra que agora há pouco eu falei que é multifatorial. Sempre nos adoecemos por um conjunto de motivos psiquiátricos / psicológicos. E aí sim, no final da consulta, quando a gente vai dar a nossa conduta terapêutica, aí sim a gente pontua. Olha, tal medicamento precisa ser trocado. Oriento suspender, oriento procurar o médico que prescreveu tal remédio para rever e trocar por outro, porque esse é um dos motivos que você está tendo má qualidade do sono. Agora, falando dos medicamentos não psiquiátricos que podem nos ajudar. Às vezes tem remédios de outras classes que ajudam relaxantes musculares, deixam a musculatura mais relaxada e favorece o sono, mas eu volto novamente àquilo que eu falei. Isso é dar uma tapeada nos sintomas. Vocês têm que buscar a solução de toda essa questão que está por trás. E aí vai, que é onde eu vou entrar agora, estamos quase na reta final agora do podcast, desse episódio, sobre o tratamento. O tratamento vai, um acompanhamento psiquiátrico adequado. O que eu falo, Tânia, de adequado? É um tratamento onde você tem uma programação de idas ao seu psiquiatra. Não uma vez e Consulta some, né, psiquiátrica não doutor? é só uma consulta. Olha, semanalmente eu atendo pacientes que vão no psiquiatra a cada 6 meses ou a cada 4 meses. Eu entendo que às vezes é questão financeira, plano de saúde, mas tem que priorizar. Saúde mental é prioridade número 1, número 2 aí. É comida, saúde mental, saúde física. E aí sim, fazendo esse tratamento adequado, a gente consegue solucionar o problema de forma definitiva ou próximo de 100%. E aí também ter esse compromisso, se for necessário, quase sempre do tratamento psicológico associado ao tratamento psiquiátrico. A medicação, olha, para quase todos os pacientes, a médio e longo prazo não é o caminho. O caminho a gente inicialmente entra com a medicação para o sono, esses que são famosos, Zolpidem, benzodiazepínico, relaxantes musculares, ou antihistamínicos, que vão dar um pouquinho de sono, mas tratar de fato o que está por trás de tudo isso. Tanto a nível psicológico, quanto a nível químico, de desorganizações químicas ou patologias psiquiátricas que estão causando essa má qualidade de sono. Quando eu falo má qualidade, insônia inicial, intermediária, ou final ou terminal, ou despertares noturnos. Não importa de que forma que elas se manifestem em vocês. E se vocês tiverem uma doença, de fato, um transtorno do sono, procurar um médico especializado nesse sono. Mas, com certeza, vocês que estão assistindo, 99,5% dos casos é com um bom psiquiatra e um bom psicólogo. E aí, colocar em prática a famosa higiene do sono. A Tânia citou aí várias atitudes que a gente precisa tomar. Eu, a Tânia, todos os ouvintes e participantes aqui dessa live, e aí, fazendo isso de uma forma eficiente, vocês vão corrigir esse problema e o que originou esse problema por trás. Tá bom, Tânia? Lembrando a você que está nos vendo, você pai, você mãe, tudo começa logo cedo, na infância. Não sobrecarregue a criança para ter que ter a necessidade de acordá-la antes dela realmente matar o soninho dela. Vamos criar uma rotina desde cedo, com melhores hábitos. A gente sabe, como foi falado aqui, saúde mental e saúde como um todo consequências, são pilares, são coisas que a gente constrói ao longo da vida. Então, a construção logo cedo de atividade física, bons hábitos, boa alimentação, da higiene do sono, de se afastar das telas e de determinados comportamentos, principalmente à noite, são fundamentais. Porque ao longo do tempo, com essa nossa longevidade, e a gente, às vezes, muitas vezes, olha o conflito, a gente quer viver muito, viver bem, e quantas vezes a gente não dorme bem? A gente não se exercita, a gente não está comendo bem.
Então, está meio aí que não está batendo a coisa, não é, doutor? Sim, Está sim. meio contraditório. Então, a gente nunca, todos os dias, a gente se convida. Eu, particularmente, confesso a vocês que uma das coisas que eu fazia muito disfuncional era sacrificar o meu sono em função, por exemplo, de leituras. Eu estudo à noite, muitas vezes trabalhando durante o dia, eu digo, é a hora que eu tenho para estudar. Sim. Hoje, eu com essa consciência e vendo de fato as consequências, doutor, físicas, mentais e gerais, que a privação do sono nos traz, sinceramente, eu fico contando as horas. Quantas horas eu vou dormir se eu for deitar tal hora? Quando eu preciso acordar mais cedo. Então, tentando colocar em prática, de fato, não é fácil. Quando você já vem de um histórico do costume equivocado, não é, doutor? Mas isso Mas aí, é possível. isso é possível de ser corrigido. É. É questão de priorizar. Tudo na vida é questão de priorizar. Então, passem a partir de hoje, pensem nisso tudo que nós estamos falando e priorizem o seu sono. Eu não vou falar sobre higiene do sono, sobre técnicas. A Tânia Lopes falou de quase todas elas. É importante, mas eu acredito que hoje aqui nós falamos e demos informações de ferramentas e conhecimento mais significativo que precisam serem efetuados e colocados em práticas do que essa mudança de estilo de vida. Então, a gente tem que priorizar isso e, de forma paralela, ter esse bom estilo de vida, ter esse esporte aí associado e várias outras ações que quase todos vocês sabem, tá bom? Agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês, o carinho, mensagens no Instagram, mensagens no TikTok, tá bom? Estamos aí preparando para novos episódios, temas interessantes, com uma linguagem acessível. Eu tento aqui, nesse podcast, nesse meu discurso, utilizar uma linguagem mais fácil possível, técnica, correta, para poder facilitar o entendimento de todos vocês. Eu poderia aqui estar falando sobre coisas mais técnicas, mas isso eu faço na sala de aula, quando eu estou dando aula para os meus alunos do último ano do curso de medicina, tanto na questão prática ou nas aulas teóricas no quadro, tá bom? Convido vocês também agora a entrarem no nosso canal, olharem lá vários outros vídeos publicados, tá bom? Tem muita coisa interessante. Logo, logo terá vários cortes aí para poderem assistir, vocês divulgarem, nos ajudarem aí nesse processo de disseminação de boas informações, tá bom? Para poder me achar no Instagram, é a forma mais fácil, drjoselourenço.psiquiatra. Lá tem informações, formas de atendimento, de acesso, tá bom? Mais uma vez, agradeço. Agora a Tânia vai dar suas palavras finais aí. O tema de hoje foi a importância do sono na saúde mental. Então, eu convido a você priorizar o teu sono, a qualidade do sono, porque com isso você vai estar cuidando da sua vida, do seu corpo e da tua mente. Também agradeço, a gente agradece, convida você a continuar nos assistindo, a nos seguir, a compartilhar, porque esse conteúdo que eu e o Dr. José Lourenço fazemos aqui, trazemos aqui, é para você. Como me achar nas redes sociais? Psicóloga Tânia Lopes. Onde eu atendo? Eu atendo de maneira online, tá? De forma online, para você que está em outro estado. Hoje, graças a Deus, as coisas evoluíram e a gente pode sim fazer uma consulta psiquiátrica ou o psicólogo de maneira online. Então, tem essa facilidade também. E aqui em Arapiraca, eu atendo no centro, na rua Fernandes Lima, na clínica do Dr. Samaik Lopes. Lá nós estamos sempre dispostos a acolher você. A gente agradece sempre o seu feedback, tá? E a gente está sempre planejando trazer para você, como o doutor José Lourenço falou, conteúdos que façam com que a gente modifique hábitos e cuide mais da nossa vida e mais da nossa mente. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, pessoal.